Saúdo a todos com a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo, nosso Deus, nessa manhã. Amém? Amados irmãos, que bom que nós estamos aqui, que bom que nós chegamos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua presença. Nesse momento quero convidar a igreja a se colocar de pé e vamos curvar as nossas cabeças, elevar os nossos pensamentos ao trono da graça do nosso Deus, pedindo a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas e abençoando os nossos lares. Quero convidar ao meu lado nosso irmão Lino Pinto, que vai nos elevar a Deus numa palavra de oração nessa manhã. Buscamos ao Senhor em oração através do nosso querido irmão Lino Pinto. Oramos. Nosso Deus, bendito e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais essa manhã agradável que nós estamos aqui nesse templo, Deus, para juntos louvarmos o Teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, pela noite que o Senhor nos deu de paz e pedimos a proteção para o Teu povo e a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, para esse culto que se inicia hoje, que vamos estudar a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podeis assentar, a igreja do Senhor. Abra o teu cantor cristão, meu irmão, do hino número 162. Bem de manhã. Vamos colocar diante do nosso Deus sempre o nosso alerta, a nossa oração, o nosso vigia, o nosso vigiar na presença do nosso Deus. Hino de número 162, declaramos ao nosso Deus nessa manhã. Bem de manhã. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia a calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e se orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e se orar. Do dia ao fim, após o seu lidare, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, se orar e sem cessar, vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e se orar. Convido a igreja do nosso Deus a se colocar de pé nesse momento. Quero convidar ao nosso lado nosso irmão Vladimir Oliveira, que vai compartilhar a leitura dessa manhã, que se encontra no Salmo de número 139, do versículo 1 até o versículo de número 5. Bom dia, igreja. Bom dia também você que nos assiste através das lives. Salmo 139, irmão. Versículo de 1 a 5. 139. Amém, irmão? Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, meu Deus, pela noite que Tu nos deste, e mais oportunidade, Senhor Deus, de nós estar aqui, Senhor Deus, Te louvando, Te adorando. Obrigado, meu Deus, pela Tua leitura que foi feita, Senhor, que nós possamos sempre, Senhor Deus, estar focados, Senhor Deus, nos Teus santos caminhos. Perdoa também, Senhor Deus, as minhas faltas cometidas na Tua presença, e eu estou Te rogando, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor, por cada irmão que se encontra aqui, e pela saúde, Senhor Deus, de cada um de nós, que Tu venha assim, Senhor Deus, abençoá-lo. Tu sabes, Senhor Deus, quanto enfermo. E eu estou Te rogando também, Senhor Deus, pela saúde espiritual. Tu sabes quantos tem, Senhor Deus, doentes espiritualmente, Senhor. Que Tu venha assim abrir a nossa mente de cada um, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, olhar para Ti, Senhor. E se fortalecer, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, no Teus santos caminhos, ó Pai. Abençoa todo esse culto, Senhor Deus, que Tu venha assim abençoá-lo e fica conosco, Senhor. E eu estou Te rogando também, Senhor Deus, pela igreja que vai escolher aí, Senhor Deus, os irmãos que vão fazer parte, Senhor Deus, da diretoria, que Tu venha assim abençoá-lo, que Tu possa dar sabedoria, Senhor Deus, para cada um dos Teus servos, escolher, Senhor Deus, cada irmão, Senhor Deus, que vai cuidar do Teu trabalho, Senhor Deus, em 2024. Obrigado por tudo, e eu Te agradeço tudo isso e Te peço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, meu querido irmão Vladimir, sempre disposto a nos ajudar a fazer a obra do nosso Deus. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus com o título Sonda-me e Usa. Declaramos ao nosso Deus nessa manhã. Declare ao Senhor e o adore pela sua grandeza e pela sua majestade. O nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então
Diz para Deus: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Forte. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Convido a você, igreja do nosso Deus, a se colocar de pé. Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Um dos grandes milagres de Jesus feito neste mundo, quando este aqui estava, foi a multiplicação dos pães e dos 5 peixinhos. Vamos assim declarar ao nosso Deus nessa manhã. Enquanto nós cantamos, você pode entregar o teu dízimo e a tua oferta no altar do nosso Deus nessa manhã. Deus nos abençoe. 5 pães e 2 peixinhos. Declaramos ao nosso Deus. Nem sempre se sabe que detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tens aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse:
5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar com muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder. E alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Cante o mais forte que você puder a Deus. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse momento você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Quem trouxe sua Bíblia hoje? Ok. Pode baixar. Quem estuda a Bíblia todo dia? Levanta aí. O número já é menos. Já diminuiu o número. É. Mas hoje nós vamos começar falando da Bíblia, até domingo. E hoje, a Bíblia, uma revelação de Deus. A Bíblia, uma revelação de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 10 a 13. Já está ali para você ver, né? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 10 a 13. E assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 10 até o versículo 13. Assim diz as Sagradas Escrituras. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos,
quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o povo, de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã, através do teu servo, para a glorificação do teu nome, e edificação de nossas vidas espirituais. Abençoa os que não puderam chegar por motivo de enfermidades. Pedimos a tua graça, ó Deus, que já nos próximos cultos possam estar conosco para a glorificação do teu nome. Pai, abençoa a nossa nação brasileira, salva a nossa nação. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, a Bíblia, livro, para uns é apenas um livro escrito. É o livro mais, eu creio que mais odiado nesse mundo. Mas é o livro que fala do pensamento de Deus em relação à sua criação. É um livro que revela a vontade de Deus para o seu povo e para toda a humanidade. É o livro que revela a criação, o início da criatura humana e o fim da criatura humana, como também de toda a criação de Deus. Mas, no princípio, no início, não havia palavra escrita. Não havia palavra escrita. E eu fui pesquisar sobre, lá no início, antes da Bíblia ser escrita, o primeiro livro da Bíblia ser escrito, como era, como que as pessoas faziam. E a Bíblia vamos olhar como era que elas faziam. No princípio não havia palavra escrita. Então, se não havia palavra escrita, como é que era feito? Era de boca em boca. Veja o que diz o Salmos 44 e o versículo 1. Assim diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Então veja bem, era feito de boca em boca. Era contada uma história daquilo que era real, do que tinha acontecido. Então havia somente palavras faladas, só palavras faladas, não estava escrito. E os primeiros que adoraram a Deus não escreveram o que pensavam sobre Deus ou suas experiências com Ele, mas podiam falar dessa experiência com Deus, do que eles pensavam sobre Deus. Assim eles fizeram, falaram, eles passaram de pessoa para pessoa, de boca em boca, quer dizer, eu falando para alguém e alguém vai falando para alguém, né? Aquilo que eles tinham conhecimento de Deus. E veja que Moisés, escrevendo o livro de Deuteronômio, ele diz qual era essa finalidade. Isso aqui, quando era passado para os filhos aquilo que Deus tinha feito, os pais, eles tinham um propósito de passar esse conhecimento para os filhos. Meu pai, ele falava que lá no Ceará, o meu avô, Sebastião Doroteu, nunca levou a esposa e nem as filhas para o roçado.
porque ele achava isso ridículo. Ele dizia que a mulher tinha muita coisa para fazer em casa. Então ele levava os machos para o roçado, a mulher não ia. E isto ele passou para todos os filhos, esse conhecimento. E meu pai passou para nós, ele falava disso para nós. E ele dizia a mesma coisa: eu acho ridículo quando eu passo no roçado que vejo um homem trabalhando, a mulher trabalhando junto com ele. Isso para mim é cabra que não tem coragem, é preguiçoso, que leva a mulher junto com ele. Então veja bem, que aquilo que o meu avô passou para eles, eles passaram para nós, meu pai passou para nós. E era isso de boca em boca, não está nada escrito lá. Assim era. Dentro disso, de boca em boca, a fé era um fator importante na vida dos antepassados. Porque eles falavam de boca em boca. Tinha algo muito importante, a fé era um fator importante na vida deles. Que deve ser a mesma coisa para nós hoje, a fé. E esta fé está em falta no meio do povo de Deus. A fé de passar para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos de Deus. Quando nós éramos pequenos, que nós íamos para o culto, antes de sair de casa, para aquela turma pequena, a gente já sabia, né? A minha mãe já dizia a lição. Você vai para o culto, chega lá, não fica correndo, não vai para canto nenhum. E todos nós, quando chegava lá, aquela meninada assim, mais carinha, sentava do lado de minha mãe. E aí daquele que levantasse. Então veja bem o que era a fé. Por que ela dizia isso? Ela dizia assim: nós estamos servindo a quem? A Deus. Estamos na presença do Senhor. Isto é fé na palavra de Deus, na experiência com Deus, e assim faziam os antepassados. No início, os pais provavelmente falavam aos seus filhos história de seus pais e avós, ou seja, eles contavam a história dos pais deles e dos avós dessas crianças. Meu pai sempre contava a história para nós, do vovô, lá no Ceará, como é que ele fazia. Ele cortava orelha de cabra, meu filho, lá no Ceará, meu pai fez isso, quando ele era pequeno, na adolescência dele. Contava as peripécias dele, quem era meu avô, quem era meu avô, e quem era o meu bisavô, como ele agia com os filhos. Chiqueirador. Vovô Sabá também usou o chiqueirador. E graças pela bondade e misericórdia de Deus, o meu pai não quis seguir esse exemplo. Louvo a Deus por isso. Porque aquela peste dói, filho. Aquilo é uma peste, o chiqueirador. Né, irmão Carlos? Dói, né? Olha, irmão Carlos, né? Então, aqui, irmãos, eles contavam a história dos pais, mas essa história se referia à vida com Deus. Por exemplo, Abraão, quando Deus o chamou para Ur e se mudar para Canaã, talvez ele tenha sentido aquele desejo no coração de preservar as histórias do seu passado e de convencer a sua família, o desejo, convencer a família e os vizinhos de que o Senhor era o Deus verdadeiro e não os outros deuses. Deus disse a Abraão: Abraão, sai de Ur dos Caldeus. Mas Abraão não escreveu aqui no livro. Então, ele passa essa mensagem para a sua família, porque Deus havia falado com quem? Com Abraão. Abraão ele fala com Sara de tudo o que Deus havia feito. Sara, Deus me chamou para ir para Canaã. Eu não sei para onde fica, mas Ele me chamou para sair de Ur dos Caldeus. Deus é o nosso Deus, diferente de todos os outros deuses. Vizinhos, nós vamos embora, nós vamos sair daqui, de Ur dos Caldeus. Nós vamos para uma outra cidade. O nosso Deus é esse Deus que me chamou.
é diferente dos outros deuses. A grande diferença está aqui, ele queria que as pessoas conhecessem quem era o seu Deus. A Bíblia, a palavra de Deus. Lá ainda não estava registrado, mas Abraão, provavelmente ele teve esse desejo, que as pessoas conhecessem o seu Deus. E você tem desejo que as pessoas conheçam o seu Deus? O que a Bíblia representa para você? Mais tarde, Isaac, filho, e Jacó, o neto, provavelmente continuaram a tradição, somando as suas histórias, né? Depois veio Isaac, filho de Abraão, veio Jacó, neto. Eles continuaram a contar essas histórias e provavelmente, talvez, eles acrescentaram a história deles, contando para as pessoas o que Deus havia feito. O Abraão. Já pensou Abraão sentado lá também junto com Noé, dizendo como é que foi lá o início, aquelas coisas, quando Deus chamou de Ur dos Caldeus para isso, e Noé depois também contando com os outros, falando com os filhos dele, contando toda a história, como é que foi o dilúvio. Não tinha nada escrito, irmãos, nada escrito, mas a fé, ela nos leva a preservar aquilo que Deus tem nos dado, a nossa convivência com Deus. Quando os israelitas deixaram a terra do Egito, foram para Canaã, deixaram de ser escravos, eles tiveram muitas razões para se apegarem à sua fé, senão eles não teriam sobrevivido. Você olha a história dos israelitas, sempre eles preservaram o quê? A fé no seu Deus, naquele Deus que tirou eles do Egito, naquele Deus que Jacó havia falado para os seus filhos, do que Deus havia feito, no Deus que trabalhou com José ali no Egito, que preparou tudo para poder receber Jacó e sua família. Essa história todos eles conheceram, era a fé em Yahvé, a fé, fator importante, irmãos, é a fé que nos momentos difíceis, aquele momento que nós estamos vivendo, é que nos leva a sobressair de todas estas coisas, a fé. Eles não tinham a Bíblia escrita. Eu estava olhando uma parte da vida de Eurico Nelson, eu só ouvia falar mais assim, Eurico Nelson, missionário, o apóstolo da Amazônia, e ele veio para o Brasil, para a região norte, ele pagou do bolso dele a passagem dele e chegou no Brasil com $16. Alguns anos depois, ele mandou buscar, chamou a noiva dele, Ida, mulher de caráter bom. E ela aceitou na hora, mandou trazer, ela veio para sofrer aqui no Brasil junto com ele. Ida, uma mulher abençoada por Deus na vida daquele homem. E aquele casal fez um trabalho extraordinário. No início eles não tiveram apoio de ninguém, de nenhum ser humano senão de Deus. Era fé nas promessas de quem tinha falado para ele no coração, que precisava dele no campo missionário. Mas no decorrer dos séculos, a tradição oral, assim chamada hoje, essa prática de contar histórias aqui, tem no interior aquela história que muitos se juntam, né, para contar mentiras. Mas não é essa prática da mentira não, aqui era história. Algumas coisas eles aumentavam um pouquinho para esclarecer melhor. Era para um esclarecimento. Então, essa tradição continuou, mesmo depois de os hebreus terem sido libertos do Egito, até chegar em Canaã, a terra prometida por Deus. Na verdade, muitos estudiosos dizem que isso aqui pesquisa, tá? Que nenhum dos livros da Bíblia estava escrito em sua forma final até, no mínimo, a época de Davi. Até a época de Davi, nenhum dos livros da Bíblia ainda estava escrito na sua forma final, que é pesquisa. E mesmo séculos depois que o último livro da Bíblia havia sido escrito,
as pessoas continuavam transmitindo oralmente as suas histórias, leis, princípios e ensinamentos de todos os tipos. Continuaram com as mesmas histórias, ensinando as pessoas, passando para a família. Mas e quando eu meditava, estava pesquisando e olhando tudo isso, e vem aquela pergunta, aquela coisa na mente: como está você e sua família? Qual a história que você passa das Sagradas Escrituras para o seu filho? Você passa a história da família sua que serviu a Deus no passado? Você passa a história do povo de Deus para os seus filhos? Dos missionários que vieram e trabalharam? Hoje nós temos tudo escrito. No princípio não havia palavra escrita, era de boca em boca. A fé era um fator importante na vida dos antepassados, e no decorrer dos séculos eles continuaram com a tradição oral, mesmo depois do último livro da Bíblia ter sido escrito. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras do Antigo Testamento. Como ela era conhecida, lá no Antigo Testamento, a Bíblia era conhecida como Escritura Sagrada. Jesus, ele falou isso. Lá em Mateus 22 e 20, vamos olhar rapidamente para o livro de Mateus, capítulo 22, versículo 20, assim diz as Sagradas Escrituras, olha só. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Mateus 22 e 20, eu peguei, acho que ela é 22 e 20. Não, irmãos, eu peguei aqui a leitura errada, deixa eu ver aqui. Eu peguei, Jesus, ele fala da lei, mas vamos voltar lá, eu peguei aqui a leitura errada. Vamos voltar lá para Deuteronômio 31, 10 a 13. Olha aqui, a lei, era só para confirmar com essa daqui, o que Jesus havia confirmado. Mas voltando lá para Deuteronômio, capítulo 31, versículos 10 a 13, olha o que diz a Bíblia, que em relação, a Bíblia falando da Bíblia, dela mesma, versículos 10 a 13, ele diz isto, falando das Sagradas Escrituras. E o versículo 10 ele diz: ordenou-lhe Moisés dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando, o quê? Todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás o quê? Esta lei diante de quem? De todo o povo de Israel. Ajuntai o povo. E ele vai explicar aqui: os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Lei aqui, ó. Lei aqui hoje é o que conhecemos por Bíblia. Para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, aqui a escritura do Antigo Testamento é a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Escritura Sagrada é a Bíblia. A Bíblia eu ia trazer a Bíblia, ia pregar aqui hoje com o livro Novo Testamento. Ia trazer a Bíblia hebraica. Ia falar para você mostrando aqui. Tinha um versículo que eu ia ler para vocês. Mas aqui a lei. Então, as escrituras do Antigo Testamento são conhecidas, entre outros nomes, de a lei e os profetas. Agora veja aqui, irmãos, a aceitação dela foi dada pelo reconhecimento da autoridade dela perante os israelitas. Ele disse: a cada 7 anos, leiam o que é a lei do Senhor, perante todos. Isso lá no passado, a lei era lida perante eles. Isso aqui era a importância da autoridade dela para a vida dos israelitas. Qual a importância da Bíblia para a sua vida? Qual a importância da Bíblia para a sua vida?
você pega essa Bíblia, que ela diz, olha, para os homens, para as mulheres e para as crianças. Você sabia que criança também no Velho Testamento, para os judeus ela incluía, chegava até os 25, 30 anos de idade, eles falavam como crianças. Não era só se referindo a recém-nascidos, não. Mas veja bem aqui, essa leitura tinha como finalidade, qual era a finalidade da leitura? Lembrar o povo a viver de maneira submissa a seu Deus, que inspirou a Bíblia, e que é cheio de reverência, que ele exige reverência, submissão. A lei, ela tinha como alvo, objetivo, levar o povo a entender que deveria estar submisso a quem? A lei de Deus, que o havia inspirado, e era cheio de reverência. É o Deus que exige reverência. Você é submisso a Ele, tem reverência à palavra de Deus? A Bíblia, a Escritura Sagrada, essa era a Escritura do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, vamos ver aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento. Abramos nossa Bíblia para 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16, e assim diz as Sagradas Escrituras. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É o que o Pedro já está falando das Escrituras Sagradas aqui, principalmente aqui o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele possui 27 livros. O Velho Testamento possui 36 livros. Ou são 34 livros? Ou são 40 livros? Quantos livros tem o Velho Testamento? Nenhum? A Bíblia toda possui quantos livros? 66 livros. 27 no Novo Testamento. Esses livros foram recebidos como possuidores de autoridade divina na época dos apóstolos. O Pedro está falando aqui da autoridade desses livros como autoridade divina. Os apóstolos tinham como autoridade divina a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o que para você? Eu estava ouvindo essa semana alguém dizendo para mim assim, não, mas o que nós temos hoje aqui não é inspirado por Deus. Inspirada foi só a primeira cópia que os apóstolos escreveram. Foi inspirada. Essa aqui não foi. O que nós estamos lendo aqui não é inspiração divina, não. Foi da cabeça dos apóstolos. Amados, para nós entendermos a inspiração, quando Deus inspirou quando Deus inspirou os apóstolos a escreverem, Ele inspirou. Aquela foi a primeira edição, que eu sempre chamo assim, a primeira edição das Sagradas Escrituras, quando Deus inspirou e eles escreveram. Dali para cá, não precisou Deus mais inspirar novamente, porque ela é um todo, é a Bíblia, o que está escrito, e nós cremos pela fé na palavra de Deus, que o que está escrito aqui, não importa a edição que ela tenha, ela é divina. Se não é inspirada, também não é divina. Isso é igual, vou te dar um exemplo aqui.
Quando uma criança é gerada no ventre materno, Deus, Ele sopra vida novamente nessa criança, porque Ele fez isso aonde? Lá no Jardim do Éden. Fez quando Ele criou Adão, Ele soprou em suas narinas e deu o quê? O fôlego de vida. Cada pessoa, cada criancinha gerada no útero materno, Deus sopra novamente a vida, o fôlego de vida, para que ele viva? Não, isso já é natural de Deus, meu filho. Quando aquele óvulo é fecundado, quando o óvulo é fecundado, ali já diz o que vai ser. Ali está uma criança, filho, está uma criança. E já está dito, ali está reservado se vai ser homem ou se vai ser mulher. Então, assim também, em Sagradas Escrituras, não precisa Deus estar revelando, nada mais precisa Ele estar fazendo aqui, uma nova revelação, nova inspiração. Não, fez uma e toda ela é inspirada. Não tem mais, não precisa. É isso que a Bíblia nos mostra. O apóstolo Pedro, ele dá um testemunho em favor da escritura de Paulo. Pedro agora está testemunhando em favor do que Paulo escreveu. E que os falsos mestres a distorceram o que Paulo escreveu. Aqueles que não têm entendimento das Sagradas Escrituras. Todos os apóstolos do Novo Testamento estavam conscientes de que falavam e escreviam a palavra de Deus. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, veja bem, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda, temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja aí o que a Bíblia nos mostra. Eles criam, estavam conscientes que falavam e escreviam a palavra de Deus e não de homens. Essa Bíblia, escritura sagrada que nós temos hoje aqui, é o que a palavra nos diz. Pedro, ele pregou estas palavras aos gentios, está lá em Atos capítulo 11, versículo 1, ele pregou para os gentios. O apóstolo Paulo, ele também pregou essa palavra na sua primeira viagem missionária. Nós não vamos ler todas, porque são muitas aqui, as referências. Atos 13, capítulo 13, versículo 5, versículo 7, 44, 48, 49. Paulo pregou essa mensagem. Na segunda viagem missionária, também ele pregou. Atos 16, 32, ele pregou. E na terceira viagem missionária, também Paulo pregou essa mensagem. A Bíblia como palavra de Deus inspirada. Eles haviam recebido essa mensagem de Deus. E ele estava passando. E ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, porque o que recebi do Senhor vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse. Então veja bem, ele diz que ele recebeu de quem? De Jesus Cristo. A palavra de Deus. Que ela é o nosso alimento espiritual. Paulo, ele pregou, a obra das Sagradas Escrituras, ela inclui a salvação do pecador. Está lá em Romanos, capítulo 10 e 17. Dá uma olhadinha rapidamente, nosso tempo já está encerrando, mas vamos olhar aqui rapidamente, Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Olha o que a Bíblia nos diz. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha, a Bíblia, ela mostra aqui, a obra dela inclui a salvação do pecador. Isso aqui que é importante. O objetivo, número 1 da Bíblia, salvação do pecador perdido. Nós somos orientados pela palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra de Deus sobre Jesus Cristo e pela fé recebem confiadamente de que somente Jesus Cristo é o Salvador da raça humana. Atos 4,12. É pela fé que nós recebemos Cristo como Salvador.
A nossa confiança está em Jesus Cristo. Se Jesus fosse que nem o homem, coitado de nós, né? Como nós podíamos confiar? Eu vou dormir hoje, amanhã eu não sei se Jesus está com todo esse poder, essa força de sustentar minha salvação. Mas o bom é, irmão, que Ele é poderoso. Que você hoje vai dormir e vai dizer, se eu não acordar amanhã para cá, eu acordo lá no céu, vendo a face do meu Jesus. Que maravilha, não é isso? Esse é o Jesus, porque Ele disse, dou-lhes vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. É a Escritura que está dizendo, essa palavra de Deus para nós, confirmando a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu. E Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, justificado, pois mediante a fé tendes paz com Deus. Essa paz com Deus é diferente da paz de Deus, porque a paz com Deus é a salvação, é aquela inimizade que caiu, a barreira caiu entre nós e Deus, no dia em que Cristo nos salvou. Somos amigos, somos filhos de Deus e herdeiro dele, porque assim as Sagradas Escrituras nos diz. Então agora a nossa responsabilidade hoje é a mesma dos apóstolos, de anunciar a salvação aos pecadores. A nossa responsabilidade é a mesma, de todos do Antigo Testamento, de falar desse Deus maravilhoso. Hoje nós temos a Bíblia, lá no início eles não tinham, mas hoje nós temos as Sagradas Escrituras. Falar de Jesus aos pecadores. Concluindo, hoje nós temos a palavra divina escrita, ela é o pensamento de Deus revelado e escrito para nós. É o pensamento de Deus, escrito e revelado. Não precisa mais de nenhuma revelação para completar a Bíblia. Tudo o que tinha já foi. Isso serve para o nosso conhecimento, como ele disse lá em Deuteronômio, para o povo de Israel, que era para eles conhecerem o seu Deus, serem submissos ao seu Deus, servirem todos os dias. Então, servimos a Ele e a Ele nos submetemos e vivermos dentro da sua vontade, para nós vivermos dentro da vontade dEle. Quem não estuda a Bíblia não pode conhecer a vontade de Deus, porque só na palavra de Deus, na Bíblia, é que está a vontade de Deus. Somente assim o mundo conhecerá que Ele está em nós e nós nele. Eu estava olhando na minha certidão de nascimento e que eu nasci de manhã, de madrugada. O horário lá que eu nasci, dia e hora, tudo isso, meus avós, tudo escrito lá, na minha certidão de nascimento. A Bíblia, nós sabemos tudo sobre Deus. Aquilo que era para nós sabermos sobre Deus, está nas Sagradas Escrituras. Então, deixemos, amados, a Bíblia nos dirigir, e não nós dirigirmos a Bíblia. Vou fazer as palavras do nosso saudoso pastor Haroldo. Ele dizia para nós na sala de aula: deixem a Bíblia dirigir os livros, e não os livros dirigirem a Bíblia. Deixem a Bíblia dirigir as suas vidas, ou deixemos a Bíblia dirigir as nossas vidas, e não nós queremos dirigir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, escrita para nós andarmos dentro da vontade de Deus, e a ela nos submetermos. Amém. Vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, foi transmitida. Esta Bíblia, Pai, a Tua palavra que veio lá do Teu coração para nós, ficou escrito aquilo que o Senhor quer para nós. Fala da nossa finalidade, fala do que nós temos que fazer aqui, como devemos viver aqui nesse mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa. Querido Deus, ajuda-nos a cada dia a Te servirmos, a Te adorarmos, a vivermos para Ti, e ajuda-nos a cada dia a estudarmos a Tua palavra para Te conhecermos melhor.
Abençoa, Pai, cada pessoa que aqui chegou. Querido Deus, que cada um saia com alegria, porque ouviu a Tua palavra, estudou a escola dominical, em tudo, Pai, em tudo que aprendeu, a comunhão uns com os outros, que possamos sair satisfeitos e à noite estarmos aqui novamente. Agora leva-nos em paz aos nossos lares, como o Senhor nos trouxe, livrando-nos, ó Deus, de toda a violência, dos acidentes, das enfermidades, tudo quanto é ruim. Assim nós te louvamos, te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. O culto está encerrado nessa manhã e a graça do Senhor Jesus seja com todos.